Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Rubens para mais um vídeo do canal. Mas antes da gente começar o nosso conteúdo, vou dizendo para vocês que esse vídeo não representa recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui apresentado. E hoje nós vamos falar aí, da Companhia de Saneamento, do Paraná, a Sanepar. A empresa, trouxe aí um resultado relativamente interessante, bom, mas também não foi um resultado extraordinário dentro das expectativas ali do mercado. Mas vamos falar aqui um pouco dos números, e entender um pouco mais desse resultado que foi apresentado pela empresa aí no primeiro trimestre de 2023. Dando uma olhada aqui nos destaques da empresa, nesse primeiro trimestre, a gente pode observar que os indicadores financeiros, eles apresentaram algumas variações positivas, ali dentro da expectativa. A receita líquida no primeiro trimestre de 2023 teve um crescimento de 3,4%. O EBITDA, teve um crescimento de 11,4%. E o lucro líquido, teve aí um crescimento de 9,5%. A empresa também apresentou ali, mais ou menos 14,6 mil ligações de água a mais no período. Também teve aí, aproximadamente um acréscimo de 15,1 mil ligações de esgoto a mais no período. O índice de atendimento da empresa, é de 100% relacionado à entrega, do serviço de água e de 79,1% aí na entrega do serviço de esgoto. Quando a gente compara a margem EBITDA aqui do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, a gente pode perceber que teve um pequeno aumento aí, nessa margem EBITDA, saindo lá de 42,3% no primeiro trimestre de 2022 para 45,7% agora no primeiro trimestre de 2023. Quando fala nos investimentos que a empresa fez, o CAPEX, a empresa fez lá no primeiro trimestre de 2022 um investimento na casa de 352 milhões de reais. Já no primeiro trimestre de 2023, esse investimento chegou aqui na casa de 402 milhões. Isso mostra que a empresa vem, fazendo investimentos aí nas melhoras dos seus serviços. Quando a gente vai aqui para o resultado operacional, a gente consegue observar, que a empresa ela teve aqui alguns crescimentos bem tímidos, algumas quedas em outros pontos, mas quando a gente olha, o volume medido, a empresa teve um crescimento de 0,4% em comparação ao primeiro trimestre de 2022 do volume medido, Quando a gente fala de volume faturado, a empresa teve uma variação positiva de 0,3% no volume faturado. E quando a gente fala de novas ligações, o número de novas ligações caiu. Se a gente parar para pensar que a empresa praticamente tem 100% de atendimento da parte de água, então esse crescimento, essa variação, entre o número de novas ligações, ele vai ser muito baixo. No primeiro trimestre de 2022 foi de 18.427 novas ligações. Já no primeiro trimestre de 2023 foi de 14.564 novas ligações, uma diminuição aí de 21% no número de novas ligações. Quando a gente olha as ligações totais, eles tiveram aí um crescimento de 1,7%. Isso relacionado à parte de água, Acréscimos de economias, eles conseguiram aumentar aí, a economia de água, tendo aí um acréscimo de 12,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. E economias totais, eles tiveram aí um crescimento de 1,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha para a parte de esgoto, teve aí um crescimento de 2,8% no volume coletado, um acréscimo de 2,9% no volume faturado. Os acréscimos de ligações tiveram um crescimento de 6,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022, tendo aí um total de 15.113 novas ligações no primeiro trimestre de 2023. As ligações totais tiveram um crescimento de 2,8% em relação ao primeiro trimestre de 2022.
Quando a gente fala de acréscimo de economias, né, eles tiveram aí 14,6% de crescimento e economias totais 2,8% de crescimento. Quando a gente olha para inadimplência, né, relacionado aos consumidores, a gente observa que teve uma queda de 10,5 pontos percentuais, né, na inadimplência da empresa. Isso significa que a empresa está conseguindo, né, diminuir aí as perdas totais relacionado, né, à inadimplência dos serviços pelos seus usuários. Quando a gente fala de volume diário de perca, né, em litros, a gente vê que por cada ligação eles têm uma perca de 225 litros, né, de água por dia, o que representa aí um crescimento de 6,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então a empresa ela está aí, né, no mix de melhora nos seus serviços, de melhora no seu operacional, mas também vem ali algumas coisinhas que acabam fazendo que essa melhora ela não seja tão grande quanto deveria, né? Então acaba tendo esse equilíbrio entre os pontos negativos e os pontos positivos que a empresa consegue dentro do período. Falando um pouquinho aqui, né, do volume das barragens. Quando a gente olha, né, para o janeiro de 2023, fevereiro de 2023 e março de 2023, né, a gente observa que a empresa está conseguindo manter, né, aí 100% do volume, né, uma média de 100% do volume dessas barragens, né, diferente lá de 2022, onde praticamente ali desde março até setembro, né, principalmente a barragem de Passaúna, que vinha mantendo uma média de 80%, né? Agora no primeiro trimestre de 2023, né, está conseguindo manter essa média de 100%, e isso aí é muito bom para a empresa. Quando a gente fala de desempenho financeiro, né, a gente pode observar aqui que a receita líquida da empresa ela cresceu 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2022, aonde lá no primeiro trimestre de 2022 eles tiveram uma receita líquida de 1,4 bilhões de reais, né? Aqui no primeiro trimestre de 2023, essa receita líquida foi de 1 bilhão 454 milhões. Quando a gente olha para o EBITDA e a margem EBITDA da empresa, a gente pode observar aqui que o EBITDA teve um crescimento de 11,4%, saindo de 596 milhões lá no primeiro trimestre de 2022, né, e alcançou aqui 664 milhões no primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha para a margem EBITDA, né, a margem EBITDA teve um crescimento aqui, saindo de 42,3% lá no primeiro trimestre de 2022 para 45,7% no primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha para o lucro líquido e a margem líquida da empresa, a gente observa aqui que teve um crescimento de 2 pontos percentuais na margem líquida em relação ao primeiro trimestre de 2023, né, o que representou aí uma variação positiva de 9,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, né, saindo lá de 292 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 320 milhões no primeiro trimestre de 2023. Quando a gente fala dos custos e despesas operacionais da empresa, né, que faz aí um impacto no EBITDA, a gente vê que esse custo ele teve uma queda, né, de 2,6%, saindo de 811 milhões, né, de custo no primeiro trimestre de 2022 para um custo de 690 milhões no primeiro trimestre de 2023. A gente observa que os custos gerais aí, né, da operação da empresa é a maior parte dos custos, que representam 63%. Depois vem as despesas comerciais, as despesas administrativas, né, e outras despesas. Ainda falando de desempenho financeiro, né, quando a gente olha para a geração de caixa e conservação do EBITDA, a gente percebe que essa conservação ela caiu aí, né, 0,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, saindo lá de uma geração de caixa de 486 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 482 milhões no primeiro trimestre de 2023, né, tendo aí
uma conservação de EBITDA de mais ou menos ali 81%, né, no primeiro trimestre de 2022 e 72,5% no primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha para a dívida líquida e a alavancagem da empresa, a gente observa que a empresa, né, ela está mais ou menos ali na metade, né, que seria o valor do seu covenant, que seria 3 vezes, né, essa relação entre a dívida líquida e o EBITDA da empresa. Então a gente consegue observar que a empresa ela tem 577 milhões de dívida no curto prazo, né? Tem 4,6 bilhões da dívida no longo prazo, totalizando aí, né, uma dívida de 5,1 bilhões, né, que é o endividamento total da empresa. A empresa possui hoje de caixa e equivalente de caixa, né, 1,2 bilhões, deixando a empresa assim com uma dívida líquida, né, no primeiro trimestre de 2023 de 3,9 bilhões de reais, aproximadamente ali 4 bilhões de reais, o que representa aí uma dívida líquida versus a EBITDA de 1,7 vezes, né? Quando a gente olha para o endividamento líquido em 2022, né, a gente observa que a empresa fechou o ano com um endividamento de 3,8 bilhões, né, que também representava ali mais ou menos 1,7 vezes. Então a gente vê que a empresa ela tem aí uma dívida grande, o caixa, né, representa uma pequena parte dessa dívida, mas boa parte dessa dívida é para o longo prazo. Quando a gente olha para o custo médio ponderado da dívida, né, a gente consegue enxergar que esse custo médio da dívida ele vem tendo um crescimento ao longo do tempo, principalmente devido ao fato, né, aí da taxa de juros, né, que nós estamos vivendo no nosso país, onde em 2021, né, o custo ponderado dessa dívida era de 10,5%, em 2022 era de 11,5% e no primeiro trimestre de 2023 é de 11,4%. Quando a gente fala de CAPEX, né, que é o investimento que a empresa fez dentro do período, a gente consegue observar que a empresa teve um crescimento no seu CAPEX de 14,2% em relação, né, ao primeiro trimestre de 2022, aonde no primeiro trimestre de 2023, né, foi realizado aí investimentos na casa de 403 milhões de reais. Boa parte desses investimentos foi realizado, né? 38% desses valores foram investidos em água, né? 57% foi investido em outros e 5% foi investido em esgoto. Observando aqui, né, as demonstrações de resultados de uma forma geral, a gente consegue observar que a empresa teve um grande aumento, né, nos seus custos, principalmente na parte de pessoal. Se a gente observar que a parte de pessoal cresceu 12,8%, principalmente aí devido a atualizações de salários que foram dados para os funcionários da empresa. Quando a gente fala de PPR, a empresa teve um aumento de 23% nesse custo. Materiais teve um incremento de 25%, né, no custo. Quando a gente olha para a conta de energia elétrica, né, que é um ponto positivo aqui dos custos da empresa, a gente observa que essa conta teve uma diminuição de 31%, né, no custo da energia que a empresa utiliza. O serviço de terceiros aumentou aqui 3,1%. Né? Quando a gente olha para a parte de gerais e tributárias, teve um crescimento de 40,7%. Quando a gente olha para as provisões, né, trabalhistas, civis da empresa, a gente percebe que isso teve um crescimento de 463%. Então a gente observa que essa parte aqui, né, cresceu bastante e que representou aí um grande crescimento na parte de despesas da empresa. Quando a gente olha as provisões de plano de saúde, né, teve aqui uma diminuição de 43%, só que é uma conta pequena. Quando a gente olha para as despesas e receitas financeiras, teve um crescimento de 27,5%. E outros custos teve aqui, né, uma diminuição de 61,9%. Quando a gente, né, olha o balanço total da diminuição e aumento dessas contas, né, a gente vê que as despesas da empresa no total teve um crescimento de 0,5%. Então ali, né, há uma diminuição, principalmente aqui da energia elétrica, por exemplo,
compensou o aumento, né, de outras contas de despesas da empresa. A parte de imposto de renda e contribuição social da empresa teve um crescimento de 10%, né, que o resultado líquido da empresa cresceu 9,5%, né, chegando aí na casa de 319 milhões de reais. A gente vê que a margem líquida cresceu 1,2 pontos percentuais, o EBITDA, né, cresceu 11,4%, a margem EBITDA cresceu 3,4 pontos percentuais, o EBITDA cresceu 11,7% e a margem EBITDA cresceu 2,8 pontos percentuais. Mas a gente não pode falar sem números, né, sem falar um pouquinho aqui também da parte de cotação da empresa. Indo para o site análise de ações, a gente observa que a empresa está aqui hoje na casa de R$ 4,15, tendo uma valorização aí no último mês na casa de 8,07%, né? E nos últimos 12 meses a empresa valorizou aí 10,67%. Quando a gente olha o histórico de cotação da empresa, a gente pode observar que desde lá de 2020 a empresa ela caiu bastante, né? Ela saiu lá da casa de R$ 5,00, quase R$ 6,00, caiu, chegou aqui na faixa de R$ 3,00 e ela se manteve de lado, né? Andando ali entre R$ 3,50 e R$ 4,00, R$ 3,50 e R$ 4,00, né? Passou praticamente todo o início de 2023 aí na casa de R$ 3,00 e agora, né, a empresa ela passa aqui acima dos R$ 4,15, né? Pode ser aí, né, que o mercado está enxergando, né, que a empresa vai conseguir melhorar os seus resultados. Quando a gente olha, né, para o dividend yield da empresa, a gente observa que a empresa tem um dividend yield aqui hoje de 7% e o dividend yield médio da empresa é aí na casa, né, de 10%, tendo aqui como dividend yield máximo de 15%, que a empresa já pagou, né, e o dividendo mínimo ali na casa de 4%. Mas a gente vê que a empresa traz uma média boa aqui, né, na casa ali de 5,5%, 6%, que é um ótimo dividendo para uma empresa do setor de saneamento. A gente vê que a empresa tem um PL hoje de 5,37, o valor patrimonial por ação da empresa é de R$ 6,03, né? E a empresa ela negocia aí com preço sobre valor patrimonial de 0,7%. Se a gente for olhar, né, somente esses números aqui, a empresa ela está sendo negociada com desconto. É claro que quando a gente bota o risco do governo, né, por trás da empresa, tudo mais, a gente entende o porquê que ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. O lucro por ação da empresa é na casa aí de 0,78 centavos por ação. Quando a gente desce aqui um pouquinho e a gente olha para a parte de dividendos da empresa, a gente vê que a empresa tem dividendos aqui anunciados, né, desde 2022 e para serem pagos aí com previsão para dia 27/6/2023. A Sanepar ela tem essa cultura de anunciar os dividendos lá no ano anterior e pagar esses dividendos só no próximo ano. É algo até que chateia um pouco muitos dos seus investidores. Quando a gente olha para o histórico de dividendos da empresa, a gente observa que a empresa ela vem tendo um crescimento aí desde 2018 nos dividendos pagos, né? Lá em 2018 ela pagava 0,05 centavos mais ou menos ali por ação, né? E hoje a empresa está pagando aí mais ou menos na média, né? Olhando ali para a Sanepar 4 na faixa de 0,29 centavos. A média da empresa hoje, né, é de 0,17 centavos, mas a gente vê que a empresa ela vem tendo aqui um crescimento muito interessante na sua distribuição de proventos, certo? Agora que a gente já falou da empresa, isso aí é o que nós tínhamos falado da Sanepar, né, trazendo um pouco dos seus resultados do primeiro trimestre de 2023, resultados aí muito interessantes, né? E mostrando aqui também que a empresa é uma boa pagadora de dividendos, né? E que ela vem tendo um crescimento muito interessante nos seus dividendos ao longo dos últimos 5 anos aí. Isso é muito bom para investidores que estão procurando aí, né, empresas que pagam dividendos consistentemente, né, e que tem um crescimento nesse pagamento de dividendos, né? Apesar de que a Sanepar ela é uma empresa que tem a questão do risco do governo por trás, né, mas é uma empresa aí que já vem há muito tempo no mercado da Bolsa de Valores,
né? E sempre entregando aí bons resultados. Mas a gente vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre Sanepar, se você tem ela na carteira, né? Qual é a visão que você tem dessa empresa dentro da Bolsa de Valores, né? E qual é a sua perspectiva? Comenta aí, vamos discutir um pouco sobre, e eu vejo vocês no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau.